Boa noite. Estamos aqui ouvindo os sinos da igreja. Vou colocar aqui o comentário para o povo saber o que está rolando. E daqui a pouquinho eu vou receber a cantora Alice Passos. Vamos só colocar aqui o comentário. Alice Passos, cantora. O arroba tá aqui direitinho. Gente, boa noite. Mais uma vez estou aqui nesse espaço do Museu do Samba. Meu nome é Bia e vou receber a Alice Passos. Esperar um pouquinho o povo chegar para a gente começar a nossa conversa. A Alice acabou de lançar o disco Ari. Oi, Alice, tudo bem? Oi, tudo você? Tudo indo, né? Quanto tempo! Pois é. Alice, vamos esperar. Deixa eu só ver se eu conseguir marcar aqui. Eu vou fixar Não, o não tá comentário. aparecendo aqui embaixo. Eu Ah, já fixei, apareceu. agora sim. Agora foi. Agora a gente pode começar. Então, eu tô aqui, né? A gente está esperando o pessoal chegar. Eu tô aqui, eu acabei que tô dividindo com a minha mãe esse espaço, né? De sábado às 6 horas, aqui com a Dorina, sou filha da Dorina. Meu nome é Bia, sou jornalista, apresento alguns programas na TV Brasil e hoje estou aqui para conversar com a Alice Passos, que acabou de lançar o disco Ari, já é o segundo disco, né? Mas a Alice tem uma carreira aí longa, apesar dos seus poucos anos. Menos de 30 anos, né? Vai completar 30 anos agora, né? Tem que aproveitar esses últimos meses. Mas somos sagitarianas. Você é de que dia? Primeiro. Ah, a gente é de decanatos diferentes, né? Eu sou do dia 11. E... Mas então, Alice, você lançou esse disco, mas só que além disso você tá com outros projetos também, né? Que você iniciou nesse período de isolamento. É, eu acho que muita gente, né, se viu nesse momento, se agarrou àquilo que ama, né, que faz bem e decidiu partilhar isso, né, enfim, com a sua rede, né, com as pessoas com as quais você tem contato, com os seus fãs, com pessoas que acreditam no seu trabalho e tudo mais. Mas eu queria saber, assim, como é que a gente começa essa conversa? Se você quer começar por esse assunto desses novos projetos, ou você quer falar sobre o Ari, ou você quer falar um pouquinho sobre o primeiro disco, que eu estava lendo que você fez, homenageou, né? Na verdade, você dedicou o primeiro disco à Tina Pereira, né? Em forma de agradecimento, né? Porque você, por muito tempo, foi que hoje se chama Orquestra ProArte, né? Eu, na verdade, nem sei mais como se chama a ProArte, porque mudou o Orquestra de nome, né? Sopros da ProArte, a ProArte acabou. Ah, eu também não sei como se chama hoje em dia. Eu não sei, eu sinceramente não sei nem se ela existe ainda. Eu devia saber, mas não sei. Mas de toda forma, você é filha da Inês Perdigão, né? Você teve contato com a música independente da Orquestra da ProArte ou não, mas foi uma importante formação para você, né? Ali Importantíssimo. você teve contato com obras dos nossos grandes compositores, né? E acabou tendo contato com eles também. E você também passou pela orquestra que o Egberto montou, né? O Corações Futuristas, né? O Egberto, ele, na verdade, regia, Gismonte. né? E também foi uma idealização dele. A minha mãe está aqui falando Marcelo Bernardes. Você quer falar sobre Marcelo Marcelo Bernardes? Bernardes é pai da minha irmã, né? Ah, É, muita gente. A Tereza Cristina, a primeira vez que ela me chamou para dar uma canja assim, ela me chamou como Alice Bernardes.
A gente morre de rir disso até hoje, assim, mas O eu não sou Marcelo, filha do Marcelo Bernardes. o Marcelo é pai da Mariana Isso, Bernardes. isso. Mas então, conta um pouquinho. Eu sei que você não deve nem saber quando é que a música entrou na sua vida, porque é uma coisa que sempre esteve, né, em sua casa. É como perguntar para você, como é que foi conhecer sua mãe? Enfim, né? Meio que não tem, né? A gente não lembra. Mas como é que... Aí a minha mãe tá falando aqui, Franklin. A minha Também mãe não. tá, Esse é outro. mãe tá tentando acertar. Ô, ô, dona Dorina, vou parar de dar ouvidos aos seus comentários. Bem, vamos seguir aqui. Mas eu queria que você, enfim, que a gente tem 40 minutos, né? Agora 35 minutos, que é até 6h40 só. Então, assim, né, aquilo que eu estava falando, apesar de você ser nova, você já tem uma estrada aí bem longa, né? E com trabalhos interessantes. Você acabou de lançar um disco. Eu queria saber sobre o que você quer falar. Você quer falar um pouco sobre esse disco que você acabou de lançar? Se teve algum desafio, já que você trata da obra do Ari Barroso. E o Ari Barroso já foi muito, né, visitado e revisitado por grandes cantoras, né? E você fez regravações, né, por exemplo, de Batucada da Vida, né? Que, enfim, tem gravações antológicas e tal. Eu fiquei com essa curiosidade, assim, se teve algum desafio, assim, se você encarou de uma forma né, com algum desafio. E mais sobre o que você quiser falar sobre os seus projetos novos, que eu sei que você tem vários, você está até atrás de recursos, né, para continuar esses projetos. E para cantar um pouquinho também, escolher o que você quer cantar. Tá. Eu quero falar o que você queira ouvir também, mas vamos começar pelo Ari, então, para eu responder logo sobre o último trabalho, assim, mais, né, significativo, digamos, grande, né? Essa é uma pergunta recorrente, né? E que, curiosamente, não me veio, assim, essa questão. Eu questiono muito isso no trabalho das outras pessoas, né? Eu sempre falo, nossa, mas por que a pessoa fez isso? Se isso já foi tão gravado, ou se isso... Justamente, né? Na Batucada da Vida, foi Elis Regina, na Baixa do Sapateiro, nem preciso dizer, 1 bilhão de gravações tão boas. Tá fazendo um ano e meio, amor, esqueci o nome dessa música. Pra Machucar Meu Coração, João Gilberto. Camisa Johnny Amarela com Aracide Almeida. Então, assim, realmente, Inquietação e Por Causa desta Cabocla com Elisete Cardoso, então, gigantes nomes gravaram e muitas gravações, né, na maioria das músicas que eu gravei, mas não passou por essa questão quando a gente resolveu gravar. Quando a gente resolveu, na verdade, fazer um tributo a um compositor brasileiro. Foi um encontro numa madrugada, assim, com o Maurício Matsunaga e o André Siqueira, o André Pinto Siqueira. E eu estava com o meu primeiro disco, como você comentou, na mochila, quando eu tinha disco físico, que esse infelizmente não saiu físico. E aí eu peguei, dei um para cada um, perguntei, vocês não têm ainda? Queria dar para vocês. Aí eles falaram, esse foi aquele disco que você gravou com 13 violonistas e não me convidou. Porque é um disco que cada faixa você tá com um violonista diferente, né? Mas não é só o violonista, né? O violonista e o compositor da E o música. compositor. Uhum. Por Tem acaso são Sérgio 13 Santos, tem... Sérgio Santos, Ginga, Dori Caymmi, Theo de Barros, Miguel Rabelo. Eu gravei pela primeira vez músicas do Miguel Rabelo, música do João Camareiro, música do Pedro Messina. Eles nunca tinham sido gravados ainda. E, bom, isso é uma honra gigante, porque, enfim, estão aí hoje. Mas aí eles me botaram nessa corda bamba e eu falei, então vamos gravar um disco a gente? Então vamos fazer um trabalho a gente. Mas E o aí, Ari saiu da onde? Os três viam o Ari Barroso como um pilar, digamos assim, da música então, brasileira. eu não lembro. Esse que é o...
Mas realmente, sabe como é que é? A madrugada no site já eram 4 da manhã. Eu sei que no dia seguinte, eu criei um grupo de WhatsApp, já falei, então, e aí, vamos fazer nosso trabalho? Aí os meninos falaram, então, vai ser Ari, né? Aí eu falei, é mesmo? Vai ser Ari? Aí eles, a gente falou de fazer Ari Barroso. Eu não lembrava, cara, eu tenho que ser sincera, eu adoraria ter uma história mais interessante, assim. Mas a verdade é essa, que eu não lembrava, mas foi discutido, eles lembraram no dia seguinte, e aí eu falei, então vamos embora. Só que eu não tinha intimidade com a obra do Ari Barroso, eu fui ganhar, eu fui ouvir, fui pesquisar, e aí surgiu um repertório um pouco maior do que esse do disco. No show, a gente fazia mais músicas, a gente começou fazendo show, né? Então a gente fez show no Teatro Solar de Botafogo, a gente fez no Parque das Ruínas, fez no... eu não lembro mais, mas a gente fez numa meia dúzia de casas no Rio. E aí, finalmente, a gente foi gravar. A gente fez 3 ou 4 sessões no Estúdio Boca do Mato. E escolhemos esse repertório. Aí sim, aí na hora de gravar o disco, das músicas do show, e aí também não passou por esse critério, assim, o que a gente vai gravar? Não, na Batucada da Vida não dá para gravar? Não, na Batucada da Vida é uma música maravilhosa para começar um disco. Né? No dia que eu apareci no mundo. É verdade. E fala, vou seguir cantando na Batucada da Vida. Pô, que mensagem maravilhosa para dar. Aí, tipo, e não passou. Em nenhum momento eu pensei assim, mas ela gravou tão bem. Não, não foi uma questão, assim. Eu fui por amor e naturalmente, você falou como pilar, não foi necessariamente pilar, mas ganhei mais admiração do que eu já tinha pelo Ari Barroso. E foi uma aula muito grande, ele ter lido a biografia dele, que o Sérgio Cabral escreveu no tempo do Ari Barroso. Eu não tinha ideia, assim, que ele foi um dos fundadores das primeiras sociedades arrecadadoras de direito autoral, que ele tinha sido vereador. Enfim. Foi muito importante na Rádio Nacional também, né? Sim. Pô, enfim. Foi uma aula, assim. Adoro dar essas imersões nesse nosso fundamento, né? O fundamento da música brasileira. Ari é fundamento. Então foi uma experiência riquíssima. Eu achei muito legal o nome, que é Ari só. E aí insinua uma intimidade, né? Com esse que é tão gigante, né? Assim, né? Quem gosta de música brasileira, eu acho que vê o Ari Barroso como um gigante. Eu gostei do nome, porque, né, insinua essa intimidade e que traz também a voz e o violão, né? Não são, né? Não é uma orquestra, né? Tem essa coisa um pouco mais íntima, né? Voz e violão te remete um pouco mais isso. Enfim, mesmo os dois violonistas, né? O André Siqueira e o Maurício Matsunaga, sendo dois grandes, né? Violonistas, virtuosos, enfim. Super, super bonito. E os seus... Tem o sarau e tem... Desculpa, é o sarau e o... o sarau e o Vou Te Contar, que são as entrevistas. Cara, eu costumo... Eu tô com um assessor de imprensa agora, o Paulo Almeida, querido. Eu escrevo para ele, eu falo, Paulo, me interna. Eu tive mais 3 ideias de 3 tributos para fazer. Eu, na verdade, sempre fui assim, Bia. Eu sempre tive muitas ideias, assim. Eu sou realmente muito apaixonada por música brasileira. E fico tendo ideias. Assim. No caso dos programas, foi uma coisa muito sem querer, na verdade. Assim. Eu nem sabia o que era live, sinceramente. Eu nunca tinha entrado numa live assim, que nem eu tô agora, e nunca tinha assistido uma live antes da quarentena. E aí eu participei de uma do Pedrinho Miranda e cara, foi muito gostoso, assim, eu me senti muito bem, eu me senti próxima de novo, sabe?
dos meus amigos e da música. Que quer dizer, não que eu tivesse me sentindo afastada da música, mas vamos combinar que a gente não faz música para ficar tocando em casa só pra gente, né? Senão, enfim, a gente quer a participação do público, a gente quer trocar com amigos, músicos, enfim. E aí, logo, me veio, assim, a curiosidade de ouvir histórias dos meus colegas, da minha geração ou mais velhos que eu, e a vontade de trocar musicalmente mesmo, que os saraus eu já fazia lá em casa, presencialmente. Aí eu falei, imediatamente eu falei, vou fazer um sarau virtual. E quais foram os nomes, assim, que já passaram, assim, para o pessoal que não conhece saber, mais ou menos, como é que é? Sarau da Alice. Então, de sarau, tá? O sarau, cara, já passou Mariana Bernardes, Ilessi, Ian Facchini, Sérgio Santos, Yara Ferreira, Luísa Lacerda, Gabriel Cavalcante, Joana Duar, Miguel Rabelo, Chico Alves. Foram mais de 90 pessoas, Bia. Mais de 90. Recebe 2 pessoas, 3 pessoas? A cada sábado são 4 e eu já fiz 20 edições, sendo que eu estou olhando aqui um flyer antigo que eu convidei 4 casais. Então foi a Bia Pazlem, Inês Perdigão, Anabela e Edu de Maria, Milena Tiburcio, Rogério Caetano, Beth Marques e Zé Paulo Becker. Então 84. Cara, isso, exatamente. E aí, hoje eu tenho, né? Hoje eu vou receber o Rogério Santos, de São Paulo, Alcide Sodré, Andréa Bach, que vai concorrer a vereadora no Rio de Janeiro, e Pedro Franco. Assim, e aí, ao longo do sarau, uma das espectadoras sugeriu de ter uma sessão de poesia. E aí a Andréa Bach vai vir declamar. Já convidei o Tom Grito, convidei a Alice Santana. E agora vai tem tido esse momento da poesia, da declamação de poesia também no sarau. Mas foi assim, foi uma coisa de querer estar perto, de carência. Foi basicamente carência, assim. É normal, né? A gente mudou. Sim. Nossa vida mudou muito bruscamente, né? E a gente faz o que pode para se sentir perto. Canta uma pra gente, então, Alice. Enfim, aí você escolhe se Canto. Você do Ari ou alguma que vá rolar hoje no sarau. Fazendo a Baixa do Sapateiro. Ari Barroso. Amor, bobagem que a gente não explica. Prova um bocadinho, fica envenenando. E pro resto da vida é um tal de sofrer. Olará, olerê, Bahia que não me sai do pensamento, faço meu lamento na desesperança de encontrar pra esse mundo um amor que eu perdi. Na Bahia vou contar. Na Baixa do Sapateiro eu encontrei um dia a morena mais frajola da Bahia. Pedi-lhe um beijo, não deu, um abraço, sorriu. Pedi-lhe a mão, não quis dar, fugiu. Bahia, felicidade morena. Eu ando
de saudade. Meu Senhor do Bom Fim, arranja outra morena igualzinha pra mim. Oh, amor, ai, ai. Oh, ai, 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 ai. Eu não consigo fazer no disco, eles fizeram um arranjo espetacular, cara. Espetacular dessa música. E eu não consigo reproduzir, não só pela minha deficiência técnica, mas porque precisa dos dois violões. Pois, né? É bem, cara, essa faixa, assim, é Impactante. bem especial. É bem especial pra mim, assim, foi. Os meninos Os arrasaram. seus dois trabalhos, né, os dois discos, na verdade, eles têm essa formação, né, voz e violão. Essa formação voz e violão, ela deixa, além de ser intimista, assim, né, ela deixa a música a interpretação mais exposta, digamos assim, né? Se você vem mais nua. Sim. Isso te agrada? É por isso também que você escolheu trabalhar assim nos seus dois discos? Ou foi por acaso, assim? Essa é uma ótima pergunta, assim, e foi uma coisa que eu me questionei antes de lançar mesmo esse disco. Eu falei, caraca, eu vou gravar mais um disco de voz e violão. Mas são propostas completamente diferentes, então acabei não me impedindo, né? Mas tem a coisa financeira, real. Eu tenho um sonho de gravar um disco com orquestra, assim, real. Eu toquei em orquestra durante 15 anos, né? Com a Tina e com o Egberto uns 5, assim, só que era ao mesmo tempo, então não foram 20 anos, mas durante 15 anos eu toquei em orquestra. E não é que eu não goste da formação grande, tem a limitação de grana, sempre teve, né? Pô, a gente, você conhece o meio musical, a gente já pede tanto favor para músico, cara, e nem só favor, assim, pô, vamos fazer uma gig e aí bilheteria dá 50 pratas para cada um, às vezes 30, às vezes cento e pouco, mas assim, sabe? Aí eu não tinha mais coragem de ficar pedindo favor, ainda mais para gravar um disco. Então, não que eu tenha pensado, quero fazer uma formação maior. Não, os formatos são o que tinham que ser. Mas, assim, pensando, digamos, no terceiro disco, eu não sei o que eu faria. O que eu conseguiria fazer diferente para fazer uma formação maior, assim, sem um patrocínio. Então eu questionei sim gravar um outro disco agora, nessa formação, mas eu gosto muito dessa formação também. Assim, finalmente desvendando o mistério de quem é meu pai. Meu pai se chama Mário Jorge Passos e ele fazia violão, ele era luthier, era a profissão dele. Ele hoje em dia mexe com computador, assim, eu não sei dizer a profissão dele, mas ele cuida de computador, assim. Negócio de rede, internet, sei lá, essas coisas todas que eu não sei, ele sabe. Também não sabe. Mas ele fazia violão. Rafael Rabelo tocava em violão dele, o Egberto Gismontes tem violão dele. Então, existe isso na minha história, assim, meu pai é luthier. E, por acaso, graças aos deuses, às deusas, eu sempre fui cercada de violonistas excelentes, como os do meu primeiro disco, como o Maurício, como o André Pinto Siqueira, como gente com quem eu nunca gravei, mas, pô, Marcelo Gonçalves é meu irmão, tanto violonista maravilhoso, assim, sempre me cercou. E eu adoro essa coisa, essa palavra que você usou, nua. Eu adoro, assim, essa coisa da canção exposta,
E é uma puta responsabilidade também, né? Que é você e o violão e um abraço. Fica mais difícil de esconder, assim, qualquer... O termo não é É, fragilidade, né? Porque, assim, a fragilidade é bonita também, né? aham, Que existe, né? Somos humanos, né? Então, a claro. fragilidade está ali, mas... Mas uma coisa de preencher, né? Talvez É, não seja nem esconder, mas o preenchimento é você e o violão, às vezes um, às vezes daí entram dois. Mas é isso, você tem que preencher aquilo, você tem que tornar interessante, mesmo sem mais elementos. Então, eu adoro esse desafio, na verdade. Então, gosto, eu gosto. Não, não é, assim, uma necessidade, não é assim, eu só gosto de fazer assim, não é isso. Mas me é muito prazeroso fazer dessa maneira. e Alice, você me corrija, né, se eu estiver errada, mas você desde nova circulou muito no, apesar de, né, da ProArte trabalhar com vários compositores e você também ter feito parte com a Egberto Gismonti, né, da Corações Futuristas, mas você circulava muito pelo samba, né, ali pelo meio do samba e choro. Você sente assim na responsabilidade de ir por esse caminho? Ou você também se vê mais aberta para ir para outros caminhos? Ou não? É realmente Isso, que te atravessa? isso Porque, é... Ah, é, por quê? Desculpa. porque assim, eu queria entender. Eu imaginava que o Ari fosse né, assim, uma parte da história, assim, né, musical da sua vida. Não, você veio buscar depois da ideia, né, que vocês tiveram. Eu queria Isso. entender, assim, quem são os pilares para você. Eu sei que você tem um filho que se chama Dori, não sei se Dorival. não sei se é por causa, né, da família Caymmi, enfim. Ah, Mas eu queria entender, assim, para você, se você tivesse que me mostrar, não, eu não vivo sem isso. é legal. Legal. Isso é muito difícil, né? Eu, quando fiz essa pergunta pro. Aliás, é muito difícil entrevistar alguém, Bia. Eu não sabia, cara, o trabalho de vocês, assim. Eu não tinha noção. É uma arte. Mas essa é uma pergunta muito difícil de responder. Tem duas coisas que me vêm à cabeça, assim. Uma artista que eu admiro profundamente é a Cássia Eller. E um dos motivos pelos quais eu admiro profundamente ela é porque ela se permitia e fazia muito bem, tipo Edith Piaf, ela cantava, gravou uma canção que Edith Piaf gravou, e também gravava Nirvana, tipo, não preciso falar mais nada, né? Edith Piaf, Nirvana, E Chico uma Buarque. pessoa... E Chico Buarque, enfim, Caetano E tudo com Veloso. tudo com a mesma força, né? O mesmo tesão, assim, né? Isso, mesmo tesão, mesmo, tipo assim, certeza de que tem que fazer aquilo. E eu admiro muito isso. Isso é uma coisa que eu almejo, assim, talvez, mas eu não sei se eu sou capaz de representar tão bem gêneros tão diferentes. Mas eu gosto muito de gêneros muito diferentes. Eu gosto. Eu hoje estava ouvindo Beatles com meu filho ontem, eu estava mostrando para ele Michael Jackson, Tom Jobim, eu sou apaixonada. Enfim, isso falando sobre o que eu almejo, né? Não sobre os meus pilares. Michael Jackson não é um dos meus pilares. Mas coisas que eu gosto, assim, eu acho muito lindo. Eu gostaria que eu pudesse passear por tantos lugares, assim. Hoje em dia a gente está em pandemia, mas assim, antes, a galera com quem eu tinha, assim, já no esquema para trabalhar, não dava para passear por tantos gêneros, mas isso é uma coisa que eu gostaria de poder fazer, assim, cantar em espanhol, cantar em inglês, cantar em francês, por mais que eu seja muito viciada em música brasileira. Agora, a coisa do samba e do choro realmente foi uma coisa que eu mergulhei muito fundo, né? Minha irmã, Mariana Bernardes, estava na Lapa 2 vezes por semana, pelo menos,
semanalmente no Democráticos com Anjos da Lua e com a Orquestra Republicana. Então, assim, eu batia cartão lá e foi uma escola muito, muito grande. E o samba, a música brasileira, ela tem várias influências, né? Então, você conhecer muito samba não quer dizer que você só conhece samba. O Candei era um grande ouvinte de Debussy, de Ravel, por exemplo, e as melodias dele trazem isso. Então, existe esse fundamento muito grande no samba e no choro. E, assim, de influências que foram fundamentais na minha vida são Egberto Gismonti, que aí não só musicalmente, que também é um cara que, assim, se eu ouve disco dele, que é rock and roll. O rock and roll, assim, um outro tipo de rock and roll, mas é rock and roll. E ele escreve para a Filarmônica de Tóquio e toca um violãozinho sereste amarradão. Então, assim, Egberto Gismonti é um pilar fundamental na minha vida. Sem dúvida. A Cristina Buarque foi fundamental. Eu ia para casa da Cristina para ela me mostrar samba, assim. E aí, não só na discografia dela, os discos dela, Prato e Faca, Arrebem, com Mauro Duarte, cantando só Wilson Batista. Enfim, tem os discos dela, mas tem também essa coisa dela, assim, da generosidade de passar adiante conhecimento. Então, ela me ensinou muito, não só com os discos dela, mas da convivência com ela. O Egberto também teve muito disso com ele. Eu não estava preparada para essa pergunta, então eu tenho muito medo de esquecer alguém. Minha mãe e a Bia, né? A Bia Paz Leme é casada com a minha mãe, Inês Perdigão, há 20 anos. Então, assim, evidente, em casa foi minha irmã então, dentro de casa, minha irmã Mariana Bernardes, Inês Perdigão e Bia Paz Leme, não só pelo que elas ouviam e passavam adiante. A Bia, ela fazia uns CDs para mim, assim. Ela fez CD só de Cartola, ela me apresentou Johnny Mitchell. Ela tinha uma coisa, assim, de me apresentar, né? E minha mãe de também comentar, pô, isso é legal. Isso eu não gosto tanto, sabe por quê? Por causa disso. Minha mãe me deu aula de violão, minha mãe me deu aula de cavaquinho. Assim, eu não seria... Eu não teria o conhecimento que eu tenho sem minha mãe, Bia e minha irmã. Então, nossa, bom, acho que pode ficar nesses 5, talvez. Aí tem mais 1 milhão de pessoas, como você imagina, mas acho que dá para ficar nesse... Deu para ter uma ideia, assim, né? Até da sua vivência, assim. Quem te mostrou o que, mais ou menos, como é que era. É engraçado, assim, que eu nunca ia imaginar que você fosse responder Cássia Eller, né? Você falou que essa coisa de entrevistar é muito difícil, mas eu acho uma delícia, assim, porque é tão bom quando há essa Não, coisa, também. sabe? É muito legal. A gente nunca ia imaginar, né, que alguém como você ia falar Cássia Eller. Cássia, cara, Cássia eu é imagino assim, uma incrível. Amélia Rabelo e tal, né? A claro, eu Amélia, sei minha que tem muita professora. influência, mas foi muito legal ouvir você falando da Cássia Eller. Canta mais uma pra gente. Canto. Então eu vou cantar uma música que eu tenho cantado bastante, e aí já trazendo para as influências atuais, que é o Thiago Amude, que é um cara que eu faço campanha, assim. Tem 3 caras que eu faço campanha para as pessoas conhecerem e ouvirem muito, que é Breno Ruiz, Miguel Rabelo e Thiago Amude, assim, que para mim são incríveis. Amude, parceiro do Inga, né? Bateria de Bonitas. Sim, ele estava no meu primeiro disco. Aliás, o Breno não estava no meu primeiro disco porque ele é pianista, mas o Miguel estava no meu primeiro disco e o Thiago Amude também. Aliás, aí eu vou cantar Cantilena Alada. Você tem um show com a Mariana Baltar, Luísa Lacerda e Leci, que é Cantos Cores, né? Que vai ao ar amanhã, domingo.
pela TV Pernambuco, porque eles têm uma parceria com a TV Brasil, e aí o Todas as Bossas, que é um programa que eu apresento, fez esse show lá com vocês no BNDES, foi exibido na TV Brasil e amanhã vai ser exibido lá em Pernambuco e toda a região, né, que pega, que não é só o estado de Pernambuco. E o Thiago Amude e o Ginga fizeram um show no mesmo programa, esse programa, o Todas as Bossas também, que a TV Brasil, enfim, tem. TV pública, né? Que Fazendo o bom. trabalho que deveria. Ótimo. Sim, maravilhoso. Essa Então, música aqui, não, foi ótimo você ter falado isso. Essa música aqui abria o show. Era a primeira música do show. que legal. E essa música fala uma coisa, eu espero não ficar muito repetitiva à medida que eu vou dando entrevista, mas eu nunca tive religião, assim, eu estudei num colégio religioso, estudei no colégio católico, e isso me infernizava, não me infernizava, mas eu me sentia meio um peixinho fora d'água, assim. Deslocada, né? Não só na escola, mas assim, à medida que eu fui crescendo e fui convivendo com pessoas, eu fui vendo muito isso da religião na vida das pessoas. E foi com o Egberto, inclusive, que eu dei uma libertada um pouco, que o Egberto foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que a música é minha religião. E eu falei, nossa, é isso! Ufa! Então, assim, depois disso, uau, me deu uma paz enorme, um sentimento de pertencimento, enfim. E essa música aqui que eu vou cantar, ela fala, nos últimos versos, ela fala: penso forte, canto baixo, isso deve ser rezar. Então, cantilena alada. Canto baixo todo dia pra fazer lua girar, e o sol que nos alumia não deixa de alumiar. Todo dia canto baixo, morde adormecer o sol. Vem a lua com seu facho acender nosso lençol. Toada que eu invento é quase nada que diz. Bem mais que o pensamento, a melodia é motriz. Pego o mote a contrapelo, que ele é rápido alazão. Só da gente não perdê-lo, já se apruma outra canção. Se eu deixar passar o mote pras campinas do amanhã, passa o tempo com seu trote numa tropelia vã. Toada que eu invento é quase nada que diz. Bem mais que o pensamento, a melodia é motriz. Canta a passarada que o tanto que tá calado é dor, é dor. Cantilena alada. Vá de retro a desventura, deu perder o grão do tom, nos baixios da amargura, nos desvãos por onde expor. Sumidouro, vá de retro, pra que eu possa sempre ouvir todo o verso com seu metro, seu mistério, seu porvir. Toada que eu invento é quase nada que diz. Bem mais que o pensamento, a melodia é motriz. Canto baixo toda hora, que é pra lua nos crescer, e o sol que inaugura a aurora, toda a vida nos nascer.
penso forte, canto baixo, isso deve ser rezar, para que o mundo e sua morte não nos façam desamar. Voada que eu invento é quase nada que diz, bem mais. Canta a passarada que o tanto que tá calada é dor, é dor. Cantilena alada. Muito lindo. Gente, essa foi a Alice Passos. A gente está aqui encerrando. Alice, muito obrigada. Foi uma delícia conversar. Obrigada pelo convite, querida. Parabéns pela trajetória, parabéns pelo disco lindo. Cantilena Alada de Thiago Amude. É parceria ou não? É só dele? Só Thiago Amude. Então, aqui encerrando com essa música linda do Thiago Amude. Alice, até a próxima. Um beijão. Até, gente, querida. Vamos por aqui. Prazer. Tem a próxima aí. Fiquem para o próximo bate-papo no Museu do Samba. Um beijo, até mais. Beijão, querida. Obrigada.